Por que no Brasil não existe carros pequenos movidos a diesel? Hoje vamos descobrir na sessão Nostalgia. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos à Sessão Nostalgia. Você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva porque fornecemos conteúdos nostálgicos e diversificados no ramo automotivo. E você que está vendo o vídeo também, já dê o joinha, ajuda muito as nossas produções. Afinal de contas, por que, se lá fora tem, no Brasil não vemos carros de passeio movidos a diesel? A crise do petróleo estourou no mundo todo em 1973 e nos anos de 74 e 75 o Brasil já acumulava prejuízos para importar esse combustível. Se a gente pegar até a segunda metade dos anos 70, a grande maioria dos veículos, tanto caminhões quanto caminhonetes, eram movidas com motores a gasolina, 6 cilindros, em linha, motores V8, até caminhões. Tanto é que a Mercedes, no começo dos anos 70, começava a oferecer os caminhões movidos a diesel, usando o slogan que era estampado no para-choque: o que é bom já nasce diesel, uma clara provocação à linha de caminhões da Ford, que ainda usava motores a gasolina. A Ford F1000, por exemplo, foi lançada somente em 1979, mas o fato é que no ano de 1976, naquela época, o presidente do Brasil era o general Ernesto Geisel, o Brasil ainda sob o regime militar, e foi então feita a lei no dia 19 de novembro, a lei então que proibia o comércio de veículos movidos a diesel, veículos leves, carros de passeio e tudo mais. Essa lei foi criada justamente em virtude da crise do petróleo e também para reduzir a emissão de enxofre. Naquela época os motores a diesel eram motores barulhentos e não tinham tanta tecnologia como tem hoje, com controle de emissões ali. Não havia essa tecnologia toda, e um dos motivos também é que um ano antes, em novembro de 75, o governo lançava o Programa Nacional do Álcool, ficou conhecido como Proálcool, que era então um programa que incentivava a produção de veículos movidos a esse combustível que visava substituir a gasolina, era o álcool hidratado. Combustível derivado de petróleo, produto cada vez mais escasso. O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Proálcool. Em 1978, produzimos 1 bilhão e 900 milhões de litros de álcool e adicionamos 1 bilhão e meio à gasolina. Em 1980, produziremos 3 bilhões e 900 milhões de litros que atenderão aos 20% de mistura na gasolina consumida no país e darão ainda para abastecer todos os carros movidos exclusivamente a álcool que a indústria nacional produzirá naquele ano. O primeiro carro nacional movido a álcool foi o Fiat 147 no ano de 1979. A Ford também logo em seguida lançou a linha Corcel, que também se deu muito bem com esse combustível. Com essa proibição de veículos de passeio movidos a diesel serem vendidos no país, o governo conseguiu garantir que o diesel importado seria suficiente para suprir os carros grandes, evitando assim a falta de combustível e o eventual racionamento. Um pouco depois, já na década de 80, a Volkswagen, por exemplo, ofereceu a Kombi com motor movido a diesel. Do ano de 1981 até 1985. Tivemos também Saveiro com motor a diesel, inclusive Saveiros cabine dupla, mas a cabine dupla não era uma coisa original da própria Volkswagen, isso era modificações feitas por concessionárias ali que adaptavam diversas coisas em cima de Saveiro, Gol e derivados, coisas dos anos 80. Nos anos 80, de fato, a grande maioria dos carros eram movidos a álcool. No ano de 1989, 90, ali com a abertura das importações, a preferência começa a passar para a gasolina novamente, até que no ano de 2003 é então lançado o primeiro carro nacional flex, que era o Gol. Voltando aos veículos pesados, a proibição de modelos a diesel realmente foi só para carros de passeio, mas veículos pesados, na década de 70 em diante, passaram cada vez mais a usarem motores a diesel. Inclusive era muito comum caminhões e caminhonetes dos anos 60 e começo dos 70 sofrerem uma conversão, eles tiravam os motores a gasolina e colocavam motores a diesel. Por isso que eu mencionei que aquela propaganda da Mercedes, se é bom, já nasce diesel, né? A Ford F1000 diesel chegou em 79, até com uma propaganda interessante, o cara chegava com a F1000 no posto lá, o frentista falava, ó, gasolina é aqui, aí é diesel. Não, mas esse aqui é diesel mesmo, vamos ver um pouquinho. Meu amigo, meu irmão, eu conheço muito chão pelas terras do Brasil.
vou vencendo noite e dia, tudo quanto é rodovia, com Valente F1000, com Valente F1000, Valente F1000. No posto até que foi engraçado. Todo mundo fez confusão. Ei, moço, gasolina é aqui. Aí é diesel. Pois é. Este aqui é diesel mesmo. É o novo picape da Ford. Quando abriu o capô, eles é que ficaram de boca aberta. Injeção direta, 4 cilindros, 83 cavalos de força, um motor MWM, um motorzão. O queixo deles caiu quando eu disse que viemos direto de São Paulo sem reabastecimento. Mas são mais de 800 quilômetros. É isso aí. E, já que falamos do Proálcool também, tivemos muitos caminhões movidos a álcool no Brasil no final da década de 70 e durante a década de 80, eram os famosos canavieiros. Caminhões esses que eram até utilizados muitas vezes por usinas que produziam álcool. Porque para eles abastecerem caminhões desse, o custo era bem menor. Caminhões que movidos a álcool, a autonomia era baixa, mas o preço do combustível era baixo também. Carros de passeio muito conhecidos aqui no Brasil, como o Fiat Espacio, foram vendidos lá fora, na Argentina, por exemplo, com motor movido a diesel. Fiat Espacio, en sus 3 versiones, CL, TR y Diesel. Proyéctese en el espacio. Esse foi só um exemplo. Muitos outros carros também foram comercializados com motores a diesel fora do Brasil. Vemos agora um exemplo da Argentina, e só que é um país aqui do lado. Isso mostrava que cada país realmente tinha a sua realidade diferente uma da outra. Essa lei da proibição do diesel está em vigor até hoje. Desde 76 até hoje essa lei está em vigor. Não é de hoje também que se tenta derrubá-la. Mas um dos argumentos mais fortes para manter essa lei em vigor é justamente o fator ambiental. Mas desde 2013 está disponível no mercado nacional o diesel S10, mais limpo e menos nocivo à saúde. O S10 ele tem um baixo teor de enxofre na composição e esse elemento químico é o principal responsável para essa poluição que o diesel gera. Mas por um outro lado, hoje em dia muitos mercados aí de outros países incentivam os veículos com baixa emissão de poluentes, o que não é o caso de veículos movidos a diesel. No mercado atual, algumas coisas controversas. Por exemplo, a S10 não vai mais ser oferecida na versão Flex. Ela vai passar a ser vendida somente na versão a diesel. Já lá no grupo Stellantis, que é que comanda a Fiat e a Jeep, o Jeep Renegade vai perder a versão a diesel e ficar só com a Flex. Diante de diversos projetos de lei para derrubar essa proibição de carros a diesel, a Anfávia se pronunciou e diz entender que a discussão sobre a liberação de automóveis a diesel no Brasil está totalmente fora da realidade nos dias atuais. Enquanto o mundo discute a descarbonização dos transportes, qualquer proposta de aumentar a participação de combustíveis fósseis na matriz energética brasileira é um enorme retrocesso. Então eu fecha aspas, eu acho realmente que essa proibição que já aí há quase 50 anos não tende a ser revogada. No mercado brasileiro, o veículo, caminhonetes que são movidos a diesel, elas tendem a valer mais do que uma caminhonete flex. O diesel, o veículo a diesel ele é um pouco mais caro, mas isso se reverte posteriormente com baixo custo de manutenção e maior durabilidade. Eu quero saber de você, o que você acha? Você tem um carro a diesel, uma caminhonete a diesel? O que você acha? Vale a pena hoje ter um carro a diesel? Ou é mais viável ter um carro aí movido a gasolina ou álcool? Deixe nos seus comentários e vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e curta o vídeo, por favor, e venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias e informações automobilísticas. Um grande abraço, até mais, tchau!